Está no ar o TVI Petrópolis. Petrópolis em Foco pela nossa TVI. E hoje a gente já começa o programa dando uma notícia que não é muito bom não, gente. Infelizmente, o gás de cozinha residencial, o nosso GLP, vai aumentar 5% nas distribuidoras e o GLP industrial e comercial 3% a partir de meia-noite desta terça-feira, dia 22 de outubro. O anúncio foi feito pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo, o Sindigás, em nota à imprensa e confirmado pela Petrobras. Os aumentos são médias, pois o valor terá variação para maior ou menor, dependendo da área de distribuição nacional, segundo o Sindigás. O preço para o consumidor final poderá ser diferente, pois as distribuidoras acrescem ao percentual de aumento os custos com mão de obra, logística, impostos e margens de lucro. Então, infelizmente, a gente já começa o Petrópolis em Foco de hoje dando uma notícia não muito boa a respeito aí do aumento do preço do gás de cozinha, esse que a gente usa todo santo dia. E agora a gente está recebendo aqui no estúdio do Petrópolis em Foco o comandante do 15º Grupamento de Bombeiros Militar de Petrópolis, comandante Gil Kempers. Bom dia, comandante. Bom dia. Muito obrigada por ter vindo. Nada, muito obrigado pela presença. A gente tem muita coisa para conversar com vocês, porque se tem um órgão na cidade que a gente sabe que está direto com a população, que é atuante, que vive a cidade de Petrópolis, são os bombeiros. Exatamente. É um trabalho incansável, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, as equipes elas dedicam todo o seu tempo ao atendimento à população e também a gente desenvolve hoje atividades preventivas com o intuito de reduzir as estatísticas de ocorrências na cidade. Então, a nossa seção de operações, que é uma seção muito importante, ela faz o monitoramento estatístico e aí a gente vai levantando as informações necessárias para reduzir alguns índices na cidade, como, por exemplo, a parte de acidente envolvendo veículos. Então, a gente tem uma estatística muito alta proporcionalmente. A estatística de acidentes da cidade de Petrópolis é muito maior do que a estatística do Rio. E a que se deve isso, comandante? É uma série de fatores. Eu acho que o que mais me chama a atenção é a irresponsabilidade na hora de conduzir o veículo. A estatística vem colocando essa condição de acidente e a grande parte desses acidentes hoje são envolvendo motos, né? Excesso de velocidade, transitar sem os equipamentos, cortar a faixa, transitar na contramão. Então, assim, a gente percebe uma série de ocorrências envolvendo moto e, infelizmente, grande parte desses acidentes envolvem condutores sem habilitação. Então, se a gente for ver estatisticamente, Petrópolis, em 2018, teve 966 ocorrências de acidente de veículo. Quase mil? Quase mil. Dessas 966, 696 envolvendo moto. Mais da metade. Mais da metade. 60% desses 696, os condutores não tinham habilitação. Todos eles? Não tinham habilitação. Então, que assim, isso, comandante? É uma estatística muito alta. Mostra efetivamente uma irresponsabilidade do condutor de moto na cidade. Então, me preocupa muito. A gente tem acidentes envolvendo moto. Essa semana a gente teve um outro óbito envolvendo motociclista. Infelizmente. Na semana passada, nós tivemos um acidente na Coronel Veiga, que um rapaz, conduzindo uma moto sem habilitação, atropelou e matou um senhor. Nossa. Então, assim, é uma preocupação muito grande, porque os eventos são, de uma forma geral, acidentes graves. Porque a nossa preocupação maior sempre vai ser a vida, né? A preocupação do Corpo de Bombeiros é sempre a vida. Mas existe uma segunda preocupação, porque o acidente de moto é um acidente muito caro para o cidadão, porque essa vítima, de um modo geral, ela fica muito tempo internada. Uhum. Essa vítima ela vai ter direito ao DPVAT. Essa vítima ela deixa de ser economicamente ativa para o município e passa a depender. Então, ela vai ficar um tempo no hospital e ela vai ficar pelo INSS, ela vai ficar ou de forma temporária ou de forma permanente. Se ela tiver uma lesão permanente, uma amputação, enfim, você vai ter essa vítima que foi em função de uma irresponsabilidade, ela vai ser retirada do mercado de trabalho, vai deixar de produzir economicamente e vai passar a ser dependente do Estado. Então, é uma preocupação muito grande. Por um outro lado também, a quantidade de leitos de hospital
que fica indisponível, atendendo o cidadão, em função da queda de moto, é muito grande. Então, em média, 70% dos leitos de ortopédicos de Petrópolis são atendidos por vítimas de queda de moto. Então, é uma preocupação muito grande. Então, de repente, uma senhora que está aguardando uma cirurgia, que precisa da vaga, ela não vai ter a sua vaga atendida em função de uma queda de moto, em que uma pessoa poderia ter evitado. Então, essa é uma preocupação. Os órgãos de segurança pública da cidade já estão percebendo isso. Então, a ideia é aumentar as campanhas preventivas, aumentar os índices, aumentar as campanhas para você evitar que acidentes dessa natureza atinjam a cidade. Eu estou apavorada com esse dado. Eu não fazia ideia. Então, gente, vamos ver de uma forma que Petrópolis fique mais segura para todos nós. Porque de quase 1.000 acidentes de trânsito ocorridos em 2018, cerca de 60%, que é um índice altíssimo, foram todos em função de queda de moto. E todos esses condutores, eles não possuíam carteira de habilitação. A gente realmente precisa pensar de uma forma coletiva, enquanto cidade, enquanto comunidade, de dar mais segurança para quem está transitando e também para quem está conduzindo. Exatamente. A minha grande preocupação é essa, porque muitas vezes o acidente ele envolve um terceiro. Então, a gente tem esse exemplo da Coronel Veiga, que um senhor estava passando e foi atropelado. Né? Então, assim, existe uma preocupação muito grande quanto a isso. Uma fatalidade. É uma coisa horrível. Pode acontecer com todo mundo. Né? Com certeza. Né? E assim, assusta, né? Exatamente. A gente que vivencia isso todos os dias é uma preocupação latente, porque a gente acompanha e assim, é um índice permanente. Por quê? Porque Petrópolis tem as suas peculiaridades. Então, a gente acabou de passar agora o período de incêndio florestal, a gente teve uma grande quantidade de ocorrências. Foi demais esse ano. Exatamente. Né? A gente teve uma estatística muito alta. Tem dados para passar para a gente? A gente está terminando agora o mapa, porque o que grande parte da população não entende é que existe uma relação direta entre o incêndio florestal e o escorregamento. Ou seja, Petrópolis ela já foi historicamente afetada por uma série de ocorrências de escorregamentos, desastres naturais que envolvem a chuva. O que as pessoas, de modo geral, não fazem essa relação é que a área que hoje queimou, eu vou afetar a estrutura desse solo, ou seja, a área que teve incêndio florestal, eu vou reduzir uma série de nutrientes do solo, eu vou tirar a camada vegetal e, automaticamente, esse solo ele vai ficar mais acessível à água, ou seja, vai infiltrar mais água. Ele fica mais acessível à erosão, ele fica mais arenoso. Né? Ou seja, tecnicamente é um conceito chamado velocidade de percolação, a quantidade de água que o solo absorve. Ou seja, um solo que ele era mais estável, ele passa a ficar mais instável. Significa que uma região onde antes ela poderia não ter um risco de escorregamento, chegando às chuvas fortes, em que a gente tem um grande volume de precipitação, a região que no inverno ela foi afetada por chuva, ela passa a ser uma área preocupante com relação ao escorregamento. Então, todas essas regiões, principalmente circunvizinhas à comunidade, em que aconteceram queimadas, a gente tem que saltar os olhos e se preocupar com relação ao escorregamento nos próximos anos. Então, assim, existe uma preocupação latente disso. Estamos começando o período de chuvas, então começa a aumentar a precipitação, o volume de chuva, e aí o Corpo de Bombeiros começa a voltar os olhos para essas ocorrências também. Preparar as equipes, treinamentos, capacitação, tudo voltado para o período de chuva, porque a gente tem que acompanhar as condições da cidade. Então, entre os bombeiros, a gente fala que o problema de Petrópolis é a água, ou é o excesso ou é a falta. Então, assim, quando não tem água, a gente acabou de sair desse período de queimadas, Exatamente. Que infelizmente foram vários focos. Foram vários focos. E esses focos, comandante, eles são ação humana ou é na natureza? 90% ação humana. Ou seja, são incêndios que eu comecei, de repente, a queimar meu lixo e saiu de controle, é isso? Exatamente. Grande parte dos incêndios começam assim. Ou a população tem uma cultura, a Petrópolis tem essa cultura em que a população acha que ela pode queimar o lixo nos fundos da casa. Ou o lixo verde, que assim recolhe as folhas, faz aquela fogueira e ela ataca fogo. O problema é que grande parte dos incêndios começam assim. Ou em uma fazenda, na mudança de cultura e limpeza de pasto. Então, de um modo geral, se tem essa cultura histórica de se fazer a queimada, ou então na limpeza de lixo e na limpeza de terreno, em que a pessoa perde o controle
A gente teve eventos de grande magnitude esse ano. A gente teve um incêndio na BR-495, que começou na estrada, fatalmente uma guimba de cigarro, ou então algum outro tipo de ação humana, em que a gente atingiu 200 hectares. É muita coisa, É muita né? coisa. Chegou à entrada do parque. Foram 5 dias de combate a incêndio, um incêndio bem perigoso, que os bombeiros colocam a sua vida em risco, porque, na maioria das vezes, o combate, a gente tem que pegar esse bombeiro de aeronave, fazer o lançamento na região de incêndio e resgatar no final do dia. Nossa Senhora. Então, assim, é uma condição de um risco muito elevado. Então, eu tenho que até agradecer a parceria do ICMBio. Eles foram muito parceiros nisso, né? O IBAMA também. A gente teve alguns dias em que a gente tinha 50 brigadistas combatendo, 50 pessoas combatendo, lançados na mata e ainda fazendo os lançamentos de aeronave com água. Então, assim, foi um combate bem complicado. Foram 5 dias de combate a incêndio, e que a gente conseguiu extinguir no 5º dia, mas assim, uma logística muito importante, porque esses militares precisam comer, a gente tem que ter toda a infraestrutura de segurança para que eles consigam combater o incêndio da melhor maneira possível e resguardar suas vidas também. Você fala que eles precisam estar hidratados. Exatamente. Né? É uma condição... um esforço físico muito grande. Exatamente. Eles são lançados cerca de 5 a 7 quilômetros, e se eles tivessem que andar até o local, como é uma região montanhosa, eles levariam pelo menos 2 dias para chegar no local do combate, para começar a efetuar o combate, sem contar que os equipamentos são pesados, né? Então, assim, eles estão levando ali bomba costal com 20 litros d'água. Então, é um equipamento difícil de carregar, é um combate muito severo. É perigoso porque você se expõe ao fogo o tempo todo. Se houver uma mudança na direção do vento, os militares colocam a sua vida em risco, porque isso faz parte da profissão, infelizmente, e tem que ser feito. Então, de um modo geral, assim, a gente está colocando em risco a vida de 50 pessoas por dia, porque uma pessoa jogou uma guimba de cigarro, porque uma pessoa resolveu fazer uma limpeza de terreno, e aí, assim, você não pensar no próximo, né? Porque a gente teve um evento em Secretário esse ano em que houve uma queima numa fazenda e queimaram mais 4 fazendas. Nossa Senhora. 4 fazendas inteiras. E assim, a gente teve uma outra ocorrência na posse em que atingiu uma residência, atingiu uma casa, em que você vê a pessoa perder praticamente tudo por causa da ação de um vizinho. Por causa da ação de um vizinho. Então, que não assim, teve a maturidade, de repente, para conduzir. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a conscientizar a população disso, porque a gente tem que reduzir as estatísticas de ocorrências dessa natureza. Então, a gente chegou a montar operações coordenadas, então a gente teve apoio do Ministério Público, da Polícia Militar, do INEA, e montamos ações preventivas numa operação chamada ABAFA, que a gente ainda conseguiu reduzir a estatística de ocorrências em Petrópolis, que ainda foi bem menor do que Friburgo e Teresópolis, em que foi necessário apoio de outros órgãos, inclusive do Corpo de Bombeiros, subindo o apoio do Rio, a força-tarefa que foi para a Amazônia, depois voltou a combater em Friburgo, em Teresópolis, e a gente ainda conseguiu dar conta das nossas ocorrências aqui, só com o efetivo do 15º, com o apoio do ICMBio e do IBAMA. Comandante, a sua presença aqui, eu não posso deixar de tocar a respeito do acidente, né, que teve na última sexta-feira, lá no Rio de Janeiro, na Boate 4x4, em que 4 militares, né, infelizmente, perderam a vida trabalhando. Para a gente é muito difícil falar disso, porque são irmãos de farda. Então, são condições em que qualquer um de nós poderia passar por isso, porque a gente sabe do risco. A gente, no domingo, teve um evento também no Quitandinha, um incêndio num apartamento, em que os militares se colocam numa condição bem similar. A gente sabe do risco, né? Então, nesses 24 anos de profissão, foram muitas vezes ocorrências dessa natureza, e que a gente nunca acha que vai acontecer. A gente vai ter que aguardar o laudo pericial para saber efetivamente o que aconteceu, mas é um evento em que marca muito a corporação. As equipes comentam muito isso, porque o bombeiro ele tem uma atividade diferente da Polícia Militar, que é uma tropa que está na rua. O bombeiro é uma tropa quartelada. Então, a gente fica no quartel. Vocês são mais unidos. Saindo para a ocorrência. Então, a gente tem uma convivência diária. Então, a gente se conhece. Família. Exatamente. A gente se conhece pelo olhar, porque pouca gente sabe que numa operação de bombeiro, cada um tem uma função. Cada um, quando ele desembarca da viatura, ele desembarca com uma função específica. Ele já sabe o que ele tem que fazer. A minha parte é essa. A minha parte é essa. E a minha parte depende da parte do outro. Então, a gente se conhece pelo olhar. Então, assim, você pode estar até brigado, a gente pode até discutir, tá sem se falar, mas na operação esquece tudo, porque a vida de um depende do outro.
Então, assim, a gente se conhece, às vezes, eu estou falando, outro dia a gente estava na entrada do quartel, e aí a gente estava ali batendo papo na entrada, entrou um militar no portão. Quando ele entrou, o rapaz estava do lado e falou assim, está tendo algum problema, pelo jeito de andar. Então, assim, Nossa, a gente se conhece forte isso, justamente, né? Porque eu tenho 20 e poucos anos de profissão, e são militares que estão comigo há anos, né? Por exemplo, um dos militares que faleceu, eu trabalhei com o pai dele. Eu lembro dele, garoto, indo no quartel visitar o pai. Então, assim, o Pereira, eu vi garoto com 12 anos, 13 anos, entrou para a corporação, era um bombeiro experiente e que eu tive que ir no enterro e olhar para o pai, que é um amigo de longa data. Nossa. E enterrar um filho, a gente não tem essa dimensão. Ninguém está preparado para isso, né? Assim, nós sabemos desse risco, a gente é preparado para isso, porque é a profissão que a gente escolheu, né? Então, ser bombeiro a gente considera uma vocação, porque você sabe que você pode ir trabalhar e, numa fatalidade como essa, não voltar para casa. Então, essa é uma escolha nossa. Apesar da gente ter vários sucessos, de salvar várias vidas, de conseguir fazer a população passar por dificuldades, e a população hoje reconhece isso, principalmente a população de Petrópolis é muito carinhosa com o Corpo de Bombeiros. Eu fui um incêndio na 24 de maio, um fogo em vegetação que atingiu parte da comunidade. O incêndio começou por volta de 4 horas da tarde, acabamos por volta de 9 horas da noite. E aí, quando difícil, custoso, hein? Complicado, uma condição íngreme, com bastante fogo, próximo das residências, uma condição perigosa. E aí, por volta de 9 horas, a gente acabou o combate, a gente estava ali tirando os equipamentos, e veio uma senhorinha com uma garrafa de café. É um carinho. E aí falou para a gente assim, olha, não tem muita coisa para dar, mas eu fiz um café, que é praticamente tudo que eu tenho. Então, esse carinho faz a diferença. E aí os bombeiros trataram com carinho, tiramos foto com ela, porque, para ela, é o que ela tinha para oferecer para a gente. E foi de um carinho. E aí trouxe os copos, aquele copo de requeijão, e a gente brincando com ela, sentou, tirou foto, porque a população reconhece esse trabalho. Reconhece que no momento da emergência, no momento da dificuldade, somos nós que vamos estender a mão. Então, assim, são inúmeras as situações em que isso acontece. Esses dias também foi muito legal. Teve uma senhora que a gente salvou o gatinho dela. Ah, meu Deus. E ela foi lá levar um bolo, porque é uma senhora de idade, tinha muitos anos, e ela não tinha mais um irmão, não tinha parente, não tinha nada. O único familiar dela era o gatinho. Então, assim, essa sensibilidade é muito importante para a gente, porque a gente entende a população. É o momento de olhar no olho. Quando você vê uma pessoa passando dificuldade, você estende a mão, você nunca mais esquece. Então, é muito duro você enterrar pessoas que dedicaram as suas vidas, militares ali com 20 anos de serviço, 20 anos dedicados a salvar o outro, porque o militar ele tem que se preparar todos os dias, é uma rotina muito pesada. As pessoas brincam, né? Falam assim, poxa, mas o bombeiro fica o dia inteiro no quartel sem fazer nada. Não, é o dia inteiro treinando. Então, eles têm aula pela manhã, eles têm aula pela tarde, eles são obrigados a fazer atividade física. Então, é uma rotina muito pesada para que o militar, quando entra em um acionamento, a gente saia do quartel com menos de 1 minuto. Então, assim, não importa a hora, não importa o momento, entrou uma chamada, o socorro tem que sair com menos de 1 minuto do quartel. A hora que for. Então, essa é uma rotina que é de preparação diária, adrenalina. Não é à toa que a expectativa de vida do militar é em torno de 50 e poucos anos. Então, assim, enquanto a média da população, a expectativa de vida é de mais de 70 anos, que isso, comandante? A de bombeiro militar está em 53 anos. Que absurdo. Justamente por essa rotina muito pesada. É um estresse muito grande, uma adrenalina o tempo todo, porque imagina, né? Você está dormindo 1 hora da manhã, toca a campainha, e em 1 minuto você tem que estar na viatura saindo. Então, assim, é uma rotina muito pesada, e isso não acontece uma vez no dia. A estatística hoje de ocorrências em Petrópolis são 10 ocorrências por dia, 10, 11. Tudo isso, comandante? 10, 11 ocorrências por dia. Isso sem contar os destacamentos, Itaipava e Três Rios, que são subordinados ao 15º, também fazem parte do comando. Se a gente for juntar essa estatística, a gente está falando de 30 a 40 ocorrências por dia. E quantos bombeiros a gente tem no nosso quartel? Por dia de serviço, 15. São 15 militares de serviço e os de sobreaviso. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um evento grande hoje na cidade. Eles vão prestar... Entrou um evento grande, um incêndio. Esses primeiros 15 vão. Em até 2 horas, eu mobilizo mais 30. Então, a gente tem planos de chamada, e aí o militar, se estiver em casa, se ele estiver descansando, se ele estiver na praia, ele tem 2 horas para chegar no quartel. Meu Deus. Então, é uma dedicação exclusiva.
Então, ele trabalha para isso. Então, se tiver uma ocorrência de grande porte, a primeira equipe vai prestar um atendimento e rapidamente vão mobilizar as demais equipes para fazer uma segunda atuação. E isso é que é complicado. E hoje a minha função é coordenar justamente isso. Por quê? Num evento de grande magnitude, a gente tem que fazer toda uma estrutura para atender esse socorro. Então, alimentação, hidratação, banheiro, equipamentos. Por exemplo, eu não posso pegar uma viatura de combate a incêndio e deixar ela 8 horas trabalhando. Eu tenho que revezar essa viatura para que ela não estrague. Então, eu tenho que saber dimensionar as viaturas. E, além do mais, quando essa ocorrência estiver em andamento, a cidade está vivendo normal. Então, se eu tiver uma colisão de veículos, eu tenho que atender. Eu não posso falar assim, para o quartel, sai todo mundo, vai atender o incêndio e para. Eu vou ter que redistribuir uma equipe para atender ocorrências de outra natureza. Comandante, eu gostaria de retomar um pouco a questão dos acidentes na cidade. Porque volta e meia a gente publica na nossa página do Facebook, veículo dentro do rio, um acidente, aí tem sempre alguém que coloca assim, mas isso não é notícia. Como que isso não é notícia, gente? Vamos ter um pouquinho mais de empatia, né? As pessoas, elas se machucam, elas se ferem, e o Corpo de Bombeiros está lá na ponta para atender a gente. Essa é uma preocupação minha, que, de um modo geral, eu tive recentemente fora do país, e o brasileiro ele vem acostumando com situações ruins. Então, nós perdemos a capacidade de se indignar. Eu acho que isso é muito importante. Quando você vê uma notícia de violência no Rio de Janeiro, outro lugar, tem muitas pessoas que falam assim, isso é normal. Não pode ser normal. Eu teve uma situação que eu ainda trabalhava no Rio, eu comandava uma outra unidade do Rio, eu parei num atropelamento para atender e um rapaz faleceu. E aí a gente tem o costume de não deixar o corpo exposto, a gente cobriu. A quantidade de pessoas que chegavam lá, levantavam o plástico, olhavam e falavam assim, graças a Deus não é o meu parente, enorme. Nossa. Não é o seu, mas é o de alguém. E a gente perdeu essa capacidade. Então, assim, nós precisamos voltar a olhar o ser humano como ser humano. E a gente precisa ter essa sensação de olhar no olho. Então, assim, nós que trabalhamos efetivamente com emergência, a gente vive isso. Então, a pessoa na sensação de desespero, numa situação de emergência, num carro, dentro de um rio, só com a cabeça de fora, a gente vive isso. E aí a gente vê a transformação das pessoas em situações depois dessa. Assim, são inúmeras histórias de gratidão ao Corpo de Bombeiros, mas assim, principalmente em que as pessoas entendem o valor da vida humana. Então, a gente vive isso todos os dias. Então, a gente precisa voltar a ter esse sentimento de olhar o próximo como ele merece, olhar nos olhos e, assim, deixar as pequenas coisas de lado. A gente vive isso todos os dias. Às vezes, eu prefiro não discutir um determinado assunto porque é besteira, perca de tempo. Então, eu costumo, hoje em dia, às vezes, até no quartel mesmo, uma situação de maior estresse ou menor estresse, eu costumo anotar ali, se me incomodar muito, no dia seguinte eu vou e falo. Porque a gente não pode perder tempo com pequenas coisas. A vida humana ela é muito importante. E, de um modo geral, Petrópolis ainda é um pouquinho melhor, a gente ainda tem uma consciência ainda aceitável, mas situações como essa comprovam que o ritmo de vida hoje faz com que as pessoas endureçam muito. Elas percam a sua humanidade. Nós somos seres humanos. Então, quem já passou por situação de emergência, uma situação real, sabe o que eu estou falando. Quando você está vendo a sua vida escapar por um fio e você tem uma segunda chance, então dá um estalo. Nem sempre tudo é tão importante. E a pessoa começa a valorizar outros aspectos da vida. Outras situações, exatamente. Comandante, quando a gente pode acionar vocês? Então, na realidade, hoje em dia, o Corpo de Bombeiros ele tem uma gama de ocorrências das mais diversas. Então, salvamento de pessoa, tentativa de suicídio, que também é uma preocupação muito grande, a estatística de Petrópolis é bem elevada, de tentativa de suicídio, envolvendo principalmente jovens. Salvamento de modo geral, salvamento de animal, captura de animal, colisão de veículo, todos os tipos de salvamento, combate a inseto não útil. Então, assim, a gente tem uma estatística bem elevada, marimbondo. Então, assim, são ocorrências que são recorrentes. Incêndios, de modo geral, fogo em veículo. A gente também tem aqui em Três Rios a condição de salvamento envolvendo o rio. Então, vira e mexe, tem uma criança que está tomando banho de rio e desaparece. Então, também é função nossa fazer esse atendimento. As áreas administrativas, então, a gente está fazendo um trabalho forte em Petrópolis com relação à legalização das edificações, com relação à segurança contra incêndio.
Existia uma cultura em Petrópolis de que você não precisava legalizar no Corpo de Bombeiros as edificações. E não, a gente está fazendo um trabalho muito forte junto à Prefeitura, à Secretaria de Fazenda, para que as edificações elas sejam legalizadas. Outro dia eu estava passando ali no centro e vi uma determinada empresa reclamando do seguro, de um determinado seguro. Pouca gente sabe que é muito comum o seguro não pagar incêndios onde a edificação não seja certificada pelo Corpo de Bombeiros. É muito comum. Então, a pessoa faz o seguro... A pessoa tem o seguro, está pagando o seguro direitinho, mas se ela não tem esse certificado do Bombeiros, fica invalidado. Não vai valer. Então, assim, de um modo geral, a gente tem muita reclamação disso. É muito comum isso acontecer. A pessoa faz um seguro de incêndio, paga o seguro e acontece um evento e ela precisa efetivamente receber o seguro. Se não tem o certificado do Corpo de Bombeiros, dificilmente a seguradora paga. Então, a gente vem fazendo um trabalho preventivo com relação a isso, trabalhos preventivos, principalmente nas escolas, junto à CPTrans, com relação a acidentes de trânsito, a gente vem buscando isso. Voltamos a fazer uma série de treinamentos envolvendo os militares. Ontem mesmo a gente fez A gente tem até uma foto. A gente fez um treinamento. Pode colocar, por favor? A gente fez um treinamento ontem na Mata do Facão, para que a gente marque as vias. Começa agora o período de verão e, de modo geral, a população ela começa a fazer as trilhas, fazer as caminhadas. Que chão, comandante, na foto? Embaixo ali é o símbolo da aeronáutica. Aí as equipes saíram do Pico do Couto e foram até Xerém. Então, eles levaram 2 horas e meia para marcar as trilhas, pontuando. Eles foram andando? Correndo. Deus me livre. Para justamente eles fazerem o reconhecimento das trilhas, e agora serão feitas outras, Teresópolis, Petrópolis. Está marcando novamente. Eles vão marcando as trilhas. Na realidade, eles vão marcando e georreferenciando, para que, se caso a gente tenha uma busca, por exemplo, às vezes acontece, um casal vai passear e se perde. Então, a gente marca no GPS alguns pontos para que a gente sirva de georreferenciamento das equipes na hora de salvamento. Então, a gente marcou nessa trilha 14 pontos, e aí, se a gente está em deslocamento, a gente fala, estou chegando no ponto 2, estou chegando no ponto 3, para que as equipes consigam saber onde exatamente nós estamos. Então, são trabalhos preventivos que as pessoas, de um modo geral, não sabem, mas é um trabalho muito importante para que, numa situação de emergência, como a gente teve há alguns anos, aquele francês, o Marc Merlin, é um trabalho intenso. Naquela busca, a gente trabalhou com 60 pessoas por dia, para fazer uma busca efetiva. Então, essa marcação era importante para que a gente soubesse mapear a região e saber onde as equipes já tinham feito a busca, para você não fazer um retrabalho. Então, esse trabalho de logística também é a função do Corpo de Bombeiros. Todas essas áreas, essas regiões ao entorno aqui do Parque, do Parnaso, a gente vai acompanhando, vai monitorando, porque numa situação real de emergência, quem faz o salvamento também somos nós. Haja trabalho, né? Haja trabalho, muito trabalho. E sobre a taxa de incêndio? Exatamente. Ele é um tributo que muitas pessoas já me perguntaram isso. A taxa de incêndio, o Corpo de Bombeiros recebe e é uma bitributação? Não, todo mundo sempre pagou a taxa de incêndio. A taxa de incêndio sempre existiu. A diferença é que no estado do Rio de Janeiro, a taxa de incêndio ela é paga diretamente ao Corpo de Bombeiros. Em outros estados, ela é vinculada, ela está dentro do IPTU. Então, assim, no Rio de Janeiro, é uma taxa que ela é muito importante, todos os equipamentos, eles são manutenidos, eles são acompanhados, eles funcionam, os equipamentos hoje funcionam basicamente em função da taxa de incêndio. Nós temos hoje uma plataforma em Petrópolis de R$2 milhões, em que cada pneu custa em torno de R$8 mil. Um pneu? Um pneu, porque ele tem uma série de sensores para que ele estabilize quando a plataforma efetivamente precisar atuar. Os óleos hidráulicos eles vêm de fora do país. Então, assim, é uma estrutura muito forte. Um equipamento caríssimo. Caríssimo. Então, a gente tem equipamentos, por exemplo, um motocortador que a gente usa para cortar um carro no veículo, R$300 mil. Meu Deus. Então, assim, e tem que funcionar, porque é importante que o bombeiro não vire notícia, porque se a gente trabalhar bem, a vítima vai sobreviver. E imagina você chegar para uma vítima, ela encarcerada dentro do carro. A gente, esses dias, levou 2 horas para tirar uma vítima numa colisão em Itaipava. O equipamento não funcionou, ou então não tem o equipamento. Então, assim, existem equipamentos, por exemplo, escoras, que a gente chama de V-Truck. Um V-Truck são R$70 mil. Eu uso 4 numa colisão de veículo, para escorar o veículo, para que a gente consiga trabalhar com segurança. Então, nessa brincadeira, a gente está falando de R$280 mil. São equipamentos que são importantes e que, de um modo geral, as pessoas não percebem. Uma capa de incêndio dessa, que o militar entra no incêndio, ela resiste a 3.000 graus Celsius. Então, os capacetes e botas e cilindros são equipamentos caros
que a população, de modo geral, acaba não vendo nem que existem aqui em Petrópolis. Então, a gente sempre fala isso, é uma colocação minha, o quartel, as portas estão abertas, o cidadão pode visitar, ele pode conhecer o trabalho. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo também. A gente faz toda semana, toda quarta-feira, pela manhã e pela tarde, uma escola visita ao quartel, para que as crianças vejam o trabalho do Corpo de Bombeiros. Minha filha, no passado, ela voltou encantada. É muito legal, porque é uma forma da população conhecer o trabalho que nós fazemos. E eu acho que uma fase muito boa para isso é a criança visitar o quartel, porque ela ainda tem o lúdico, e é importante para que ela entenda. De um modo geral, ela vai chegar em casa, vai reproduzir para os pais que ela visitou o quartel, que ela viu o trabalho, que ela viu como funciona. A roupa do bombeiro. Eu coloquei a roupa do bombeiro. Isso é muito legal, porque você faz a criança sentir o carinho, e os bombeiros, de um modo geral, se preparam sempre uma surpresa, fazem brincadeiras, porque a gente é apaixonado por criança, né? Então, assim, é muito bom você ver as crianças no pátio, o carinho delas com os militares. Então, para a gente, é muito bom que as crianças visitem o quartel também. Eu acho que vocês são apaixonados pela vida como exatamente, um todo. É muito bom. Assim, tem situações que você vê isso. Eu lembro que outro dia eu estava no centro, e aí eu vi uma senhora cair. A gente brinca que bombeiro é bombeiro 24 horas. E aí eu fui fazer o primeiro atendimento e chamamos a ambulância. Era uma senhora, estava com a suspeita de fratura, chamamos a ambulância. E aí a ambulância parou, já colocamos na maca, já estava conduzindo, mas um fato me chamou a atenção. Quando a ambulância entrou, já estava dentro da maca, a técnica de enfermagem fez um carinho na senhora. Falou assim, a senhora vai ficar bem. Então, assim, ela não precisava fazer isso. Não. Ela já fez o trabalho dela, ela já tinha imobilizado, já tinha estabilizado, já tinha colocado o oxímetro, já estava tudo perfeito, o atendimento estava ótimo, ela já estava dentro da ambulância. Mas esse detalhe do carinho, a senhora vai ficar bem. E aí a carinha dela... É a humanidade. Então, assim, esse carinho é muito importante, né? E esse reconhecimento a gente vê em pequenos detalhes. Há umas 2 semanas atrás, a gente teve um parto no pátio do quartel. Foi muito legal isso. Mas, assim, o que demonstra aquilo para a gente? A mãe, quando ela estava passando, ela viu que não daria tempo. Aonde ela entrou? No quartel. Socorro. Ela sentiu segurança de colocar a vida dela e da filha dela nas mãos de pessoas que salvariam ela. Ela entrou direto sabendo que daria tudo certo. Algum jeito vocês iam dar. Exatamente. Então, esse carinho, essa confiança da população... E, assim, são pequenas situações todos os dias. Outro dia tinha uma menininha lá que botou um anel no dedo que não saía de jeito nenhum. E aí teve que ir lá tirar. E aí chega lá, todo aquele trabalho de brincar, de distrair, e aí faz bolinha de soprar com luva, faz carinha, brinca, mostra aqui, pum, cortou o anel, nem viu. E ainda tirou foto. E aí a mãe apavorada, a criança também, vocês... Mas é a confiança. Então, assim, numa emergência, eles procuram o quartel. Então, assim, não são poucas as vezes. Às vezes a gente está ali na porta do quartel, passa um ônibus, uma senhora está passando mal, o ônibus para na porta do quartel. Então, isso é prova de que a população confia no nosso trabalho. Então, assim, é muito bom, porque você vê nos olhos daquela mãe que ela entra no quartel e fala assim, agora vai resolver. Graças a Deus. Agora vai resolver. Então, assim, é muito legal. E são várias histórias, porque isso é o dia a dia, né? O bombeiro faz esse atendimento dia a dia. Então, a gente tem uma equipe de médicos muito bons aqui. As equipes que fazem o salvamento são muito bons. Então, assim, eu, na condição de comandante, eu tenho a responsabilidade de fazer essa equipe trabalhar bem. Exatamente. Serviço, né? E aí entender, porque é aquela história, nós temos problemas também. Então, às vezes, o bombeiro não está muito bem num dia, e aí é você olhar e chamar ele no gabinete, vamos conversar. E isso é uma forma de você melhorar o dia a dia dos militares também. Então, eu procuro isso. Então, eu tiro um dia na semana para almoçar com os... Porque, de um modo geral, a hierarquia militar faz com que o coronel fique com os oficiais, mas eu tenho que estar próximo deles, tenho que entender o problema, tenho que saber como é que cada um está, porque se eles estiverem bem, eles vão atender melhor o cidadão. Então, é uma forma de você gerenciar pessoas para que o atendimento seja perfeito, porque a gente não pode falhar. A gente estava até comentando aqui antes, Petrópolis tem uma peculiaridade, né? Então, assim, eu já trabalhei em outras unidades no Rio, em que você tem outras unidades circunvizinhas e próximas. Petrópolis, não. Se eu tiver uma ocorrência operacional grave, o meu atendimento, o meu apoio operacional é de unidade minha. Então, vai ser Itaipava que vai... Você vai ter que se virar eu vou em ter 10, que me virar em 15. para atender a ocorrência. Comandante, eu agradeço muito. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada pelo trabalho de todos vocês, né, que colocam sua vida em risco diariamente. Eu, em nome da população de Petrópolis, a gente te agradece do fundo do coração. Obrigado, querida. Eu espero poder contar com o senhor aqui em outras oportunidades. Sim, claro, estarei sempre à disposição. Gente, olha só,
A Caixa está antecipando o calendário de saques em até R$ 500 do Fundo de Garantia. Os trabalhadores com contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o nosso FGTS, vão poder sacar até R$ 500 de cada conta antes do fim do ano. A Caixa Econômica Federal antecipou o calendário de retiradas para não correntistas do banco também. Então, vocês têm algum resíduo aí, pode até alguma agência da Caixa se informar direitinho e sacar o seu benefício, tá bem? O Petrópolis em Foco faz um breve intervalo e você não saia daí, que no próximo bloco o assunto é esporte. Eu volto já. Com 34 anos de presença no mercado de móveis para escritório e mobiliário em geral, a Petrovet possui uma ampla linha de móveis exclusivos para o seu ambiente de trabalho. Atendimento personalizado, qualidade e as melhores opções de financiamentos você encontra na Petrovet, Rua Bingen 472. Telefone 2237-1695. Já imaginou ter uma filmagem ou foto aérea com drone? Esse recurso inovador permite a geração de imagens profissionais em alta resolução com baixo custo de produção. Venha conhecer o trabalho da Serra Drone Petrópolis. Trabalhamos com todo tipo de fotografia e filmagem aérea, imagens e vídeos para marketing digital, inspeções de telhados, galpões e fábricas, eventos, casamentos, dentre inúmeras possibilidades. Ligue para 99814-3823. Unimax apresenta Se Toca Mulher. Outubro Rosa é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. A melhor maneira de se prevenir contra o câncer de mama é o autocuidado. A cada ano, cerca de 60 mil mulheres recebem o diagnóstico da doença. O diagnóstico precoce possibilita que as chances de cura cheguem a 95%. Algumas orientações são importantes. Autoexame. Esteja atenta a qualquer alteração que possa indicar uma anormalidade e procure um médico imediatamente caso identifique alguma suspeita. Exames clínicos. É comum o médico solicitar exames de rotina, como, por exemplo, o ultrassom das mamas. Histórico familiar. É importante que seu médico saiba sobre o seu histórico familiar. Assim conduzirá melhor suas consultas e exames. Mamografia. É indicada para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama devem realizar o exame com 10 anos a menos do diagnóstico da parente de primeiro grau. Atenção a estes sinais. Aparecimento de nódulo, caroço, no seio, axila ou no pescoço. Dor ou inversão do mamilo. Secreção pelo mamilo. Inchaço irregular em parte da mama. Rugosidade na pele semelhante à casca de laranja. Pele da mama irritada, avermelhada ou retraída. Mulheres que venceram o câncer de mama afirmam que: durante a consulta, procure saber ao máximo sobre a sua condição e quais medidas são necessárias para a sua qualidade de vida durante o tratamento. É importante procurar apoio e pedir ajuda quando precisar. Busque por apoio psicológico, nutricional e, claro, além de suporte dos amigos e familiares. Sabe aquela atividade que você sempre quis fazer? Esse é um bom momento para colocá-la em prática. Isso irá ajudá-la a criar perspectivas e definir esta nova fase da vida. Neste mês e em todos os outros, a orientação é clara. Amem-se, cuidem-se, toquem-se. Todos juntos contra o câncer de mama. Unimax, administradora e consultoria de benefícios. De volta com Petrópolis em Foco, a sua revista eletrônica diária da TVI Petrópolis, canal 3 via Tech Cable, que você acompanha também em tempo real pelo Facebook da emissora, que é o TVI Petrópolis. Nós também estamos no YouTube e, claro, no Instagram. Siga-nos lá, dê a sua opinião, mande as suas dúvidas. E agora o assunto, gente, é esportes. Eu recebo aqui no nosso estúdio
o Leandro Cronenberg, que é superintendente de esportes e lazer da Prefeitura de Petrópolis. Bom dia. Bom dia, Flávia, tudo bem? Agradeço aí a oportunidade de estar falando aí um pouquinho, né, das nossas ações no esporte do município, né? Perfeito. O que a gente tem de novidade esse ano aí? Bom, a gente sempre, todos os anos, né, a gente implanta aí novidades, né? E podemos dizer que, além da repetição de várias ações nossas, né, das coisas que a gente construiu durante os 2 últimos anos, que é o crescimento dos Jogos Estudantis, o programa Agita Petrópolis. Os Jogos Estudantis, eu acho interessante a gente sempre trazer e colocá-los aqui, que é algo super tradicional da cidade, as crianças ficam enlouquecidas, tem um envolvimento muito grande. E vocês fizeram umas modificações, não fizeram? Fizemos. As modificações, eu vou dizer, da época como aluno, atleta, né, e depois como professor. A gente sempre via as competições acontecendo de forma de eliminatória simples. O que é eliminatória simples? Você ia, jogava numa modalidade, e se você perdesse no primeiro jogo, estava fora. Era uma frustração, né, Berg? Total. Então, parece uma modificação boba, mas só da gente ter construído a questão do rodízio, que é você mesmo perdendo, empatando o primeiro jogo, você vai ter uma oportunidade de se recuperar, isso modificou a configuração dos jogos. E também modifica até a parte estrutural das escolas. E o que a gente também vê, o esporte, a gente fala vamos dizer assim, do produto final, que é o aluno praticando e tudo, mas a gente tem muita coisa envolvida nisso. Você está criando novas fontes de emprego, novos meios de emprego. Por quê? A partir do momento que você cresce os jogos, você dá qualidade aos jogos, muda o sistema, o colégio tem que investir num professor, tem que investir em toda uma estrutura para que possa representar e fazer com que esse aluno esteja satisfeito dentro da sua escola com essa participação. Né? Sem falar, né, Berg, que o esporte, a gente sabe que ele pode tirar criança de situação de risco social, pode tirar a criança do caminho das drogas, porque o esporte, ele integra, não só o futebol, entendeu, gente? A gente aqui está fazendo uma coisa mais ampla. Tem gente que gosta de handebol, tem aluno que gosta, até uma boa e velha jogada de queimado. Isso né? aí. O importante é estar o quê? Movimentando. E como você falou, Flávia, o esporte, ele integra, ele te dá oportunidades, ele te prepara para a vida. Né? No encerramento dos Jogos Estudantis esse ano, na fala minha para os alunos, eu coloquei sobre isso. Falei até a questão, o aluno, tá, quando ele está dentro de uma competição, que ele está ali participando, ele está sendo preparado amanhã na prova do Enem, quando ele está sobre aquela pressão de responder uma questão, de tempo para responder, aquele aluno atleta, ele já conviveu com isso durante a vida dele. Já né? é um susto, um medo, uma adrenalina que ele já viveu, então da segunda vez sempre é mais fácil. Exatamente. E voltando para aquela área social que você falou, né, as oportunidades nos vários segmentos, né, de esportes, lutas, de esporte de contato, parte coletiva, de bola, isso tudo faz com que a gente dê uma oportunidade e abra novas frentes dentro desse projeto nosso. Aí é o Agita Petrópolis, que cada vez mais a gente entra num lugarzinho. Hoje nós estamos em 18 locais diferentes, e com esse... Que já é bastante coisa para o projeto inicial, claro, não? Claro. 18 lugares onde não tinha nada? Por exemplo, isso é inovador. É um programa... Isso nunca ocorreu dentro do município. Você ter um programa esportivo, tá? Um programa onde você leva para a sociedade, não só esportivo, né? Da atividade física, porque também tem ginástica, tem alongamento. A gente pega da criança com 4, 5 anos e não tem limite de idade. Tem locais aí que a gente atua que tem alunas, né, com 80, 82, 85 anos. O interessante, então, do Agita Petrópolis é que ele não é voltado só para a comunidade escolar, ele é voltado para a comunidade como um todo. Como um todo. É promoção da atividade física, promoção de lazer, promoção da prática esportiva. Então, a gente procura englobar todas essas atividades e fomentar.
E você sabe de cabeça os bairros que estão tendo essas atividades? Ou pelo menos alguns deles? Ó, com certeza eu sei, mas aqui eu não vou conseguir lembrar de todos direto. Temos no Centro, Madame Machado, Vila Rica, Batalhade, Caxambu. Caxambu, eu posso dizer que o Caxambu hoje é o maior polo, né? Onde a gente tem o CIE, que é o Centro de Iniciação ao Esporte. Né? Então, esse CIE, a gente oferece 14 modalidades, 14 atividades diferentes dentro do ginásio, que hoje é administrado pela Superintendência de Esporte. Isso é um fato também, mais uma novidade desse governo. Né? Eu sempre coloco muito e gosto de lembrar, né, e agradecer ao prefeito Bernardo Rossi de ter dado essa oportunidade a nós de realizar esse trabalho dentro do esporte do município, porque ele nos deu todas as condições. E pela visão dele também, dessa questão de entender do esporte como meio educacional, meio de lazer, meio de saúde, meio de educação. Tá? Por exemplo, nós temos um circuito imperial de lazer no centro, né, que pega ali na Rua do Imperador, que envolve a família. Né? Você pega o público infantil e você pega o público adulto que pode aproveitar aquele espaço. Foi uma ideia dele. Ele falou, nós temos que aumentar os espaços de lazer no nosso município. E quando a gente teve a construção do CIE, foi uma vitória do governo, porque era uma coisa que nós estávamos perdendo. E o Bernardo, quando entrou, falou, vamos lá, nós temos que recuperar e terminar essa obra. Em um ano estava pronto e hoje a gente atende ali, posso dizer, aproximadamente 5.000 pessoas, porque não é só o público que a gente atende diariamente com as atividades. É o espaço que é aberto para toda a população. Nós temos campeonatos universitários, o campeonato estudantil, campeonato de surdos e outros eventos esportivos que acontecem naquele espaço, tá? Porque é para atender ao nosso público. E quem tiver interesse em participar do Agita Petrópolis, paga alguma coisa? Não. O Agita é para a população de Petrópolis, ela é totalmente gratuita. É só nos procurar na superintendência. Você me pediu ali, eu não passei todos os locais, mas se ligar lá para a Secretaria de Esportes, né, 22331218. Repetindo, 2233-1218, o telefone da Secretaria de Esportes e Lazer. Você vai pegar, você vai saber se no seu bairro já tem um Agita Petrópolis. Exatamente. Não paga nada, hein, gente? Isso aí. E nós temos contorno, tá? Porque às vezes pede para falar, alguém está assistindo, que com certeza vai estar assistindo de algum bairro, você não falou o meu bairro. No Retiro, né? Tem? No Retiro... Deixa eu ver, não me lembro no Retiro. No Retiro, Correios, não. Itaipava. Itaipava, como eu falei, Madame Machado, Vila Rica, né? A gente está para criar um polo no Parque de Itaipava, ainda não foi feito, porque também tem um novo projeto que vai vir, que é os da ATIs, das Academias da Terceira Idade, das academias ao ar livre. Nós vamos ter professor e enfermeiro em quase todas as academias ao ar livre. Então, a ideia é implantar essas academias, esse projeto, né, que vai ser... Por exemplo, ali no Retiro, em frente à delegacia, tem uma. Vocês vão colocar, então, um professor e um enfermeiro... ali atendendo a população. E vai ser a partir de quando vocês estão programando? Nós já estamos com o processo em andamento. Tá, o prefeito já autorizou. A ideia é que a partir esteja licitado até dezembro, para janeiro, fevereiro nós estarmos implementando. Ano que vem, então a gente vai ter esse avanço. Isso, esse avanço. É a única ação que nos falta para cumprir o nosso plano de governo, nossos objetivos. Claro que a gente fez além do nosso plano de governo. Que bom. E essa aí é a única que nos falta. Eu acho que a gente caminha muito bem dentro dessa área esportiva, mas eu sempre gosto de frisar, Flávia, que o esporte é muito mais do que apenas uma bola ou uma brincadeira. O esporte, ele consolida, como a gente veio nessa conversa aqui, consolida várias ações e vários segmentos no mesmo. É social, é socialização, é saúde, é educação, tá? A gente consegue colocar dentro do esporte
todo um município em atividade. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: você não gosta de fazer atividade física, pode ter certeza que um dia você vai ter que fazer de forma obrigatória. Então, e aí às vezes eu tenho uns alunos mais velhos, pô, Berg, tu me falava aquilo lá atrás, hoje eu estou tendo que fazer. Seria mais gostoso eu ter acostumado desde novinho. Fala, viu? Então, a gente vê que o esporte, ele é a base e ele é muito importante. Tanto é que a gente vê que os países de primeiro mundo, o esporte é sempre muito forte, sempre muito apoiado. E posso dizer que, nesse governo, nosso prefeito faz isso. Vamos falar um pouquinho sobre a criação do calendário esportivo? Sim. O que a gente tem aí de bacana? Porque, às vezes, a gente pensa em calendário esportivo, a gente foca mais em questão de corrida. Sim. Mas vai muito além disso, né? Muito além. O calendário esportivo ele veio organizar nossas ações, né? Todos os eventos que acontecem no município. Tanto os nossos, né, os eventos próprios da prefeitura, quanto os eventos particulares que são apoiados. E quando a gente fala apoio, não é só apoio financeiro. É apoio na hora da pessoa retirar, vamos dizer, o alvará, né, junto à fazenda para ter a autorização daquele evento, junto à CPTrans por causa de fechamento de rua, junto à guarda municipal por causa de uma questão de segurança. Então, a criação do calendário é para dar oportunidade para que as pessoas que promovem seus eventos estejam ali regularizados e também tendo a divulgação do seu evento e nas diversas e várias ações. Nós temos vários eventos. O pessoal tem muito aquela questão de achar que a corrida de rua é o único evento que acontece, e não é. Nós temos eventos de mountain bike, nós temos eventos na área de lutas, nós temos os eventos da Liga Petropolitana de Desportos, que hoje, né, conseguiu um crescimento muito grande, vindo na linha da Secretaria de Esportes, que é apoiar várias modalidades. Então, tem handebol, tem vôlei, então, além do futsal e do futebol, que são tradicionais, e outros eventos, igual nós vamos ter esse final de semana, o enduro de motocross, né? Nossa, que interessante. Então, vai ser aonde? Vai ser no Parque de Exposição, a largada e a chegada no Parque de Exposição, no domingo. E vários outros eventos, né, como a gente colocou. Vamos ter agora a construção, então já está em fase de terminar a pista de skate, né, no Parque de Exposição, uma pista muito legal, que nós vamos promover várias ações nesse meio, nesse segmento, e também, tá, que o prefeito lançou uma pista de pump track, que é também de bike, vai ser a melhor do país, dita por nosso maior atleta, o Henrique Avancini. Pô, se o Henrique Avancini está dizendo, a gente tem só que assinar embaixo e acabou, né? Não? Exatamente. E o que acontece? Tudo isso com um custo baixíssimo, tá, para a prefeitura. A contrapartida do município é muito pequena. Por exemplo, a pista de skate, verba federal, a Pump Track, parceria com a Red Bull, com a Águas do Imperador. Então, a gente busca também o PPP, né, que são as parcerias público-privadas, para que as coisas aconteçam, tá, com um menor gasto do orçamento municipal, né? Muito interessante. Fala para a gente um pouquinho da criação do Agita Lutas. O que vem a ser isso? O Agita Lutas foi um programa que nós criamos no ano passado para fazer, igual, como eu falei no início, que a nossa ideia é o fomento, é incentivar a base. O Agita Lutas foi para apoiar o crescimento da área de lutas. E ano passado nós promovemos no Taekwondo, no Karatê e no Judô, incentivando na base. O que? Os professores reuniam, faziam uma clínica, todo aluno que participou recebeu uma medalha. A ideia não era a competição, não é a competição em si. Porque o esporte vai além também da competição. Vai além. O esporte ele ensina a ter respeito, o esporte ensina a ter disciplina e muitas outras coisas. Exatamente. Então, a nossa ideia como superintendência, e às vezes algumas pessoas nos questionam de forma positiva, não teve uma competição para essa modalidade esportiva. Não é isso. A nossa ideia, claro que a gente pode promover a competição, e a principal competição nossa são os jogos estudantis. Ali a gente agrega
todo o público mexe mesmo na cidade. Na faixa etária entre 10 e 18 anos. A meninada fica louca. Está aberto. Então, o Agita Lutas foi um programa que a gente criou, que a gente incentiva determinadas modalidades. A ideia é essa. Além de luta, também tem a Copa Internacional de Mountain Bike. Ou seja, vocês estão atuando em segmentos diferentes, sim, chamando, e quem sabe isso não vai promover até a nossa economia. Por que não? Muito. A Copa Internacional que aconteceu esse ano, né, ela movimentou os hotéis, principalmente da região de Itaipava, de uma forma absurda. Os números são extremamente positivos no movimento, não só da parte hoteleira, mas na parte também de comércio, de alimentação e de visita, de uma série de outras ações que ocorrem dentro do município. Foi um evento que nós conseguimos trazer esse ano e já está consolidado, o prefeito já autorizou toda a negociação para que ocorra no ano que vem novamente. Né? E esse entra no calendário mundial. Tá, Ou seja, do Petrópolis, circuito. ele não tem um calendário esportivo apenas do município. Sim. Faz parte do calendário do mundo. Do mundo. Isso é um plus, né? Exatamente. E esses eventos são importantes. Segue na linha que você está promovendo a sua cidade, está incentivando e fomentando a economia do município. Você está também fomentando também o jovem a praticar, estar ali acompanhando, porque não vem só os profissionais. Essas ações, esses eventos são abertos para o público, né? Inclusive, foi feito um concurso de redação, onde a Escola Municipal de Santa Terezinha foi a vencedora, ganhou 2 bikes. Você incentiva a parte educacional e incentiva o jovem a estar ali presenciando, participando de um grande evento. Isso aí tem a ver com o programa de esportes e lazer da cidade? Essas ações está dentro do PELC? O PELC foi um programa federal, tá, que nós tivemos ele durante 2 anos. Aí esse programa é todo com verba federal. Então ele busca o quê? Atividades pontuais em algumas regiões. Ele terminou no início ou no final do ano passado. E do PELC, a gente tem sempre aquela questão do que deu certo. O que deu certo, nós trouxemos para dentro do Agita. Então, alguns núcleos, eu vou lembrar mais um núcleo, lá no Quitandinha, Espírito Santo, a gente manteve alguns trabalhos desses com alguns profissionais que deram certo. Cascatinha, lembrei outro núcleo, tá? Que deram certo, e a gente deu continuidade com o nosso programa municipal, que é um dos objetivos na época do Ministério do Esporte. Aquele local que deu certo, depois a prefeitura abraça com um programa próprio. Olha só, então vocês estão pulverizando ações, vocês estão não só valorizando os jogos estudantis, que já é super tradicional na cidade, mas fazendo o Agita Petrópolis, essas ações do fortalecimento do calendário esportivo, tudo tentando fazer com que o esporte faça parte dessa grande engrenagem que é a cidade de Petrópolis, que é trazer dinheiro para a cidade, que é fazer com que a cidade seja mais viva do que ela é. Exatamente. Eu sempre gosto de colocar o seguinte: a gente atua nessa engrenagem, atua nessa parte econômica, mas ao lado da população, da comunidade petropolitana. Né? A gente não esquece o nosso povo, o nosso dia a dia. Porque muitas pessoas, às vezes, falam assim: poxa, vocês estão preocupados em crescer a economia e esquece o povo. Não. É uma coisa junto à outra. Você está ali promovendo a economia, promovendo emprego, você está fazendo com que a população de Petrópolis tenha essa oportunidade de crescer economicamente, porque só cresce se você tiver dinheiro, mas lado a lado com o teu povo, com a tua comunidade. Tanto é que, por exemplo, nós temos um outro projeto, que é o Festival nas Comunidades, que a gente leva esse esporte para dentro das quadras comunitárias. Eu até vou, às vezes, como professor, gosto de estar participando diretamente, então, estando lado a lado com a nossa população. Então, a gente faz um governo para Petrópolis,
para consolidar. Eu sempre falo com o Ingo, que foi o secretário, né, antes de mim, hoje vereador, e também passo às vezes para o Bernardo, essa questão que no esporte nós fizemos em 2 anos o que não foi feito em 20. Isso aí não é alusão, não é nada contra quem esteve antes, mas é para mostrar a paixão e o amor que a gente tem por nossa cidade. Não só pelo esporte, mas pelo povo de Petrópolis. Então, a gente se doa realmente. Eu estava no domingo fazendo um trabalho, trocando informações, teve um colega que falou o seguinte: pô, tu está trabalhando domingo? Eu falei, olha só, no esporte a gente trabalha de domingo a domingo, não tem folga. Mas por quê? A gente faz com prazer, a gente gosta do que faz. E você vê a sua cidade evoluindo, economicamente, evoluindo, como população, em todos os sentidos, nos deixa extremamente gratificados e felizes, né? E sem falar que essas ações que vocês estão fortalecendo a cidade como um todo, pode no futuro surgir novos esportistas petropolitanos de ponta. Claro. Olha só que orgulho para a cidade. Nós tivemos dentro do GELPS o projeto Seleções, tá? Que foi, acho que foi a parte mais empolgante da premiação, da solenidade de premiação. Os alunos que foram selecionados. A gente fez esse ano dentro da área de handball, futsal só feminino, porque o masculino já tem o trabalho da liga, no vôlei e no basquete. Os alunos vibravam quando viam seu nome e em destaque, porque eles conseguiram alcançar aquele prêmio, que é estar na seleção de Petrópolis. Quem sabe amanhã, com todas essas frentes, em todas as modalidades, tantas coletivas quanto individuais, não surjam aí novos Por que não? Henrique Avancines, Rafael e Fábio, que são jogadores na Europa, aí, o Kevin Curoni, que foi também um jogador da cidade, e outros mais em outras modalidades esportivas que saíram do nosso município e fazem sucesso em todo o mundo esportivo. E para orgulhar a cidade como um todo. Vamos falar, assim, para poder encerrar, falar sobre o Circuito da Barão. O Circuito da Barão tem quem ame e tem quem odeie. Né? Quem frequenta lá, simplesmente apaixonado, passeia lá nas manhãs de domingo com a família, com um cachorro, um papagaio periquito, se pudesse, também levariam. Mas vocês parecem que vão estender isso também para outro ponto da cidade. Para onde que vai ser? No caso lá, nós estendemos, né? Hoje o Circuito da Barão, ela pega Barão, 13 de Maio e Ipiranga. Então, a gente fez uma junção, aumentou a quilometragem desse espaço de lazer. Né? E no centro, o circuito, que podemos dizer que é até um circuito, eu falo que é o circuito da família, como o outro é também, mas o outro é mais seguro, que é o circuito da Rua do Imperador. Porque está fechadinho. Exatamente. E nossa ideia futura é que esse circuito ele atenda a outros bairros. Nós já estamos com estudo em Nogueira, né? Nossa, que legal. Para fazer ali próximo ao Lago de Nogueira. E também temos a ideia de estender para outros locais de forma segura e que também mantenha um bom convívio, né, entre as pessoas que estão fazendo lazer e o movimento de veículos no município, né, sem atrapalhar as pessoas. Tanto é que quando tem algum evento no município, vou dar o exemplo da Bauer, o circuito ele é suspenso. Aí, durante aquele período, também, bom senso, né? Tem um movimento maior na cidade, você precisa de mais locais para estacionamento, uma série de outras ações que a gente usa esse bom senso. Mas nós temos que lembrar que cidades sustentáveis são cidades que oferecem para a sua população áreas de lazer, áreas para atividade física. E a gente procura manter e oferecer isso constantemente dentro do nosso município. Nós não somos igual a capital, né, Rio de Janeiro, que você fecha a orla. Né? Tem como. Dá, né? Nós temos que usar os espaços que nós temos. E os nossos espaços são nossas ruas. E do calendário nosso oficial, qual é o próximo evento assim, de destaque da cidade? Bom, o que eu posso dar um destaque é a nossa Conferência Municipal do Esporte, que se discute as ações planejadas para os 2 próximos anos, que vai acontecer no dia 9 de novembro na universidade, na Unopar, né, uma universidade do município. A gente faz um rodízio, a última foi na Estácio, a próxima na Unopar, e vamos mantendo isso aí, se Deus quiser, a cada 2 anos.
né? E esse aí, vamos dizer que é o principal evento. É aberto à comunidade? Aberto à população. Dia 9 de novembro? 9 de novembro. A partir de que hora? 9 horas da manhã, na Unopar. Ali onde era antigo Colégio São José, hoje Colégio São Tomás. Né? Então, nós teremos ali essa conferência que é muito importante para o esporte. Gratuita. As pessoas já podem se inscrever, inclusive na Superintendência de Esporte. Que fica onde? Fica no Centro de Cultura. Só procurar ali no lado da Praça da Águia. Tá? Não tem erro, gente. Não tem erro. Praça da Águia, o Centro de Cultura ali, você vai assim, preciso fazer a inscrição para a Conferência Municipal de Esportes e Lazer. Aí eles vão te direcionar direitinho. E nós temos dentro do nosso calendário, fechando também este ano, programado 3 festivais nas comunidades. Batalhar, Vila São José e na João Xavier, próximo ali ao Moinho Preto. Isso é uma constância. Aquelas comunidades que tem sempre um questionamento, a gente publica, não fizeram na minha comunidade. Quem tem a intenção que se faça dentro da sua comunidade, nos procure também, para nós estarmos agendando para o próximo ano, lá na sua comunidade, um festival nas comunidades. Uma atividade bem legal, com as crianças, que a gente promove essas brincadeiras, e para o público adulto a gente oferece uma dança, né? Vamos dizer, um aulão de ritmos. Que legal. Berg, muito obrigada pela sua presença. Espero poder contar com você aqui em outras oportunidades para a gente falar mais sobre esse assunto que é tão amplo e que é tão gostoso de conversar. Eu que agradeço, Flávia, e até a próxima. Com certeza, gente. O Petrópolis em Foco termina aqui. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência. E amanhã, a partir das 9 horas da manhã, estou aqui de volta na TVI, Canal 3, via Tech Cable. Lembrando a você que assim que o programa termina, você pode ir até o YouTube e compartilhar o programa nas suas redes sociais. Muito obrigada e até amanhã.